Mais uma tarde de estudos e nós vamos aprender um pouquinho mais na aula de história sobre bairros. Ué, como se forma um bairro? Por que eles escolhem certos nomes estranhos ou diferentes ou engraçados para alguns bairros? Isso nós vamos ver aqui nesse capítulo, nas páginas 58, 59, 60 e 61 que você vai fazer hoje de história. Olha só, cada bairro ele tem uma história. E a história depende das pessoas que moraram naquele bairro, da história de vida daquelas pessoas, ou às vezes de um comércio, de um ponto importante que tinha naquele bairro. Então as pessoas escolhem o nome do bairro a partir da história dele e das pessoas que viveram lá. Por exemplo, na página 59 do seu livro, você vai conhecer a história do bairro Bonfim, lá em Porto Alegre. Como é que será que escolheram esse nome para esse bairro? Por que ele chama bairro Bonfim? Bonfim? Por que será? Você vai descobrir lendo aí. Eu fiquei tão curiosa, terceiro ano, para saber a história do meu bairro, que eu fui pesquisar também. E eu moro aqui no bairro Castelo, aqui em Belo Horizonte, né? E o bairro Castelo, ele se formou a partir da união de duas fazendas, sabe? E é um bairro muito novo. Então, eles abriram as ruas, né? Fizeram os terrenos do bairro Castelo. E um dos fazendeiros, né, que era dono de uma das fazendas, ele gostava muito do Marechal Castelo Branco. Era um dos militares que faziam parte, né, do governo da ditadura militar da época. Teve uma época no nosso país que os militares, eles que tomavam conta do governo. E ele gostava muito desse militar, Marechal Castelo Branco, então ele queria que o bairro chamasse Castelo Branco. Mas ele ficou com medo, porque tinha algumas pessoas que não gostavam desse tipo de governo, da ditadura militar. Então o que ele fez? Colocou só Castelo. Daí eles gostaram tanto da ideia de castelo, que eles começaram a pensar em castelos mesmo. E foram até a prefeitura e conseguiram que cada rua do bairro Castelo tivesse o nome de um castelo importante. Lá da Europa, né? A maioria lá de Portugal. Porque aqui no Brasil nós não temos esse costume, né, de fazer essas construções de castelos, né? Então eles pegaram nomes de lá, dos castelos da Europa. Então, gente, olha que legal! Eu descobri a história do bairro aonde eu moro. E eu fiquei tão curiosa que eu fui pesquisar também a história do bairro, por exemplo, o bairro Savassi aqui de Belo Horizonte. Vocês sabiam que o nome Savassi é por conta de uma padaria desse bairro? Escolheram esse nome por causa do nome da padaria, uma padaria muito famosa. Então o seu bairro também tem uma história. E eu quero que você descubra a história do seu bairro também. É muito legal saber. Outra coisa, alguns bairros que existem aqui no nosso país, no Brasil, eles foram criados a partir dos escravos. Teve uma época no nosso país que era comum trazerem pessoas lá da África para serem escravos aqui no Brasil. O que era um escravo? Um escravo trabalhava, não ganhava nenhum dinheiro por isso, né? Eles trabalhavam em troca de comida, eles eram forçados a trabalhar, obrigados a trabalhar. E se eles não trabalhassem e tentassem fugir, alguma coisa assim, eles eram muito castigados. Então, assim, muitos tentavam de tudo quanto é jeito fugir. E alguns conseguiam. E eles iam para algumas regiões e formavam os quilombos, que eram as comunidades deles. E muitos bairros que nós temos aqui no Brasil foram formados a partir dos quilombos, desses escravos que às vezes até, mesmo depois de livres, né, depois que fizeram a lei para libertar os escravos, eles se reuniam em comunidades e formavam ali um bairro. Depois eu vou deixar o link para vocês de um quilombo muito famoso, o Quilombo dos Palmares. E eu vou contar para vocês também, um vídeo eu acho que vai falar sobre a história do Zumbi de Palmares, que era um desses escravos e a história dele é muito bonita.
Eu vou contar para vocês depois, vou mostrar no vídeo, na verdade, tá bom? Então, olha só, se você virar a sua página aí, na página 60, você vai ver um exemplo de comunidades formadas a partir de um quilombo, que é o Quilombo do Areal. Você vai entender um pouquinho mais sobre a escravidão e os quilombos formados, que foi isso que eu expliquei para vocês, mas vocês façam a leitura. E na página 61, você vai responder a número 4, referente ao texto complementar do bairro do Bonfim, tá bom? Então leiam o texto e você vai achar as respostas para a questão 4. E aqui onde eu vivo você vai fazer as pesquisas e preencher, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado bastante sobre como a gente escolhe o nome dos bairros, como são formados alguns bairros. Pesquise o nome do seu bairro e de mais alguns aí da cidade de Belo Horizonte se você tiver curiosidade, tá bom? Deus abençoe muito você nessa tarde de estudos. Um beijo, até a próxima. Tchau!